Vem aí mais um programa com a marca 1460. Você está ouvindo a emissora líder em audiência, Rádio Cultura. Rádio Cultura 1460. Está entrando no ar. Roda Viva, jornalismo de verdade. Roda Viva, ouvindo toda a comunidade. Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Apresentação, Dauro Machado. Bom dia, amigos, bom dia. Hoje é sábado, 22 de fevereiro de 2014. Estamos começando o programa Roda Viva para, como sempre, discutir assuntos de interesse da comunidade. Que você pode nos ouvir através do rádio, através da nossa página no Facebook ou também através do site www.radioculturaap.com.br. Vamos iniciar o programa de hoje cumprimentando os nossos convidados, conforme anunciado. Está aqui o prefeito Fernando Lúcio com a sua equipe, com parte da sua equipe, e nós vamos começar cumprimentando o secretário de Desenvolvimento e responsável pelo escritório de gestão e planejamento da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, o Rogério Lobo, a quem eu dou bom dia e peço um fato positivo e um fato negativo na semana que está terminando. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos, ouvintes aqui do nosso debate, que bom estar aqui de volta. Um bom dia mesmo, bom dia, Dauro, bom dia a todos vocês. Fato positivo é a proximidade do carnaval, né? Verdade, sempre é, né? Sempre é, carnaval é alegria, né? Carnaval tem a ver a cara do Brasil, então legal. Fato negativo? Negativo. Eduardo Azeredo é negativo pra gente, né? Pra você. Pra mim, pessoalmente, né? Muito. Esse negócio de mensalão mineiro aí, Eduardo Azeredo, um homem sério, né? Envolvido com isso, a gente. É um homem de bem, Não é nem fato que deve ser verdade, mas é um fato negativo. Falar em mensalão de novo, e agora mensalão mineiro, pelo amor de Deus. O problema é que o mensalão é aquela quadrilha do PT pegava dinheiro público para pagar os deputados, né? Não houve mensalão em Minas, né? Se é que houve alguma coisa, houve um caixa 2 de campanha, e um caixa 2 também infrutífero, porque ele perdeu a eleição, né? Pro Itamar Franco, né? Enfim. Vamos aguardar a justiça. O próximo convidado, acho que é a primeira vez que vem, né? É assessor técnico setorial da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, funcionário de carreira da Prefeitura, né? Concursado, está lá ocupando uma função de destaque na gestão aí do prefeito Fernando Lúcio, ligado lá ao Ricardo, nas finanças, na contabilidade, né? Toda essa parte, que é o Cleiton, que tem uma vasta folha de bons serviços prestados ao município. Bom dia, Cleiton, seu fato positivo e seu fato negativo. Bom dia, Dauro. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui nesse... Prazer todo nosso. Abraço na sua mãe. Onde que eu não posso deixar de mandar um abraço para ela. Muito obrigado. E dizer que a gente tem realmente um tempo na prefeitura e está sempre aqui acompanhando... Quantos anos, Cleiton? São 13 anos de prefeitura. Entrou no concurso do Sérgio? Exatamente. E a gente está aí bastante tempo acompanhando o nosso município, as suas evoluções. Um fato positivo, eu vejo para Além Paraíba, foi a concretização pelo professor Fernando do convênio do hospital e a licitação que está prestes a sair, que eu acho que isso aí é positivo para o nosso município para melhorar a questão saúde. Do Hospital Regional. Hospital Regional. Eu acho que nós precisamos de melhorar o componente saúde no nosso município. E esse hospital, com os recursos que com certeza acredito que venham, vai dar um diferencial regional para Além Paraíba. O fato negativo, eu reluto em dizer isso, mas foi a decisão da presidente Dilma Rousseff em aumentar a sua meta fiscal.
Isso significa mais arroxo aos municípios, mais dificuldades, já que não vai haver as transferências de emenda de parlamentares. Eu vi, na quinta-feira eu vi. Nessa direção, então, aquilo, o pouco recurso que talvez os municípios poderiam fazer de forma diferente, já não vai existir. Então, acho que para os municípios não é uma boa notícia. Para quem votou e quem quis um bem para a cidade, talvez não seja uma boa notícia. E ela é imbatível. A última pesquisa Ibope da quarta-feira, ela ganha em todos os cenários do primeiro turno, e se houver segundo turno, ela ganha em todos os cenários no segundo turno também. Tá bom. Vai fazer o quê, né? Vai entender, né? Doutor Bruno Barros, secretário municipal de Justiça, aí, do lado aí o microfone. Bom dia, obrigado pela presença. Um fato positivo e um fato negativo, doutor Bruno, que está fazendo um ótimo trabalho lá na Secretaria de Justiça aqui do município. Bom dia, Dauro, bom dia, ouvintes. Prazer novamente estar aqui. O fato positivo alguma coisa que tenha acontecido que você acha que seja importante aí, ou no município, ou na cidade, ou no Brasil? O município ter conseguido ganhar uma unidade do SAMU. É verdade. Que não foi inaugurada, e o fato negativo exatamente é a Oi, que não consegue instalar o 192. Que é o telefone. Que é um absurdo. Aí, em Belo Horizonte, uma das maiores agências de publicidade, que é a JBIS, JMM Comunicação, um grupo fortíssimo, que inclusive é a agência que intermedia os anúncios da Copasa e de outras empresas, se mudou de um endereço para outro. Ficou 34 dias sem a transferência do telefone pela Oi, agora ingressaram por via judicial, porque ficaram em desespero, ninguém falava, e enfim, é uma coisa, né? É uma coisa vergonhosa. Enfim, professor Fernando Lúcio, muito obrigado pela sua presença, disponibilizar o seu tempo, que eu sei que a sua agenda é uma agenda apertada. Muito obrigado por você ter vindo. Bom dia, seu fato positivo e seu fato negativo. Bom dia, Dauro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Porto Novo, essa tradicional emissora nossa. Bom dia, Lula. É um prazer de novo estar com você, Dauro, com Lula e com os seus ouvintes. E como fato positivo, eu quero referendar o que o Bruno disse aqui, da conquista nossa do SAMU. Há 15 dias nós tivemos em Juiz de Fora, numa solenidade em que o governador Anastasia inaugurou efetivamente o SAMU regional. E no ato lá foi anunciado pelo atual secretário de Saúde do Estado que lamentava que as unidades locais em cada um dos 90 e tantos municípios não pudessem ainda estar conectado à rede SAMU em função do atraso da Oi na interligação desses serviços. E hoje ainda, 15 dias depois, nós continuamos à espera de que o telefone 192 funcione. Então, isso aí que nos entristece, porque realmente a população está ansiosa por notícias boas, e uma notícia boa, a implantação do SAMU veio seguida de uma notícia de adiamento do seu funcionamento. Uma notícia que me desagradou bastante, né, foi essa renúncia do deputado Eduardo Azeredo, decorrente, certamente, do processo que lhe é movido pela Procuradoria-Geral da República, no chamado Mensalão Mineiro. Eu conheço, quer dizer, eu sou, de vocês todos aqui, a pessoa menos jovem, né? Vou dizer assim. Se não falasse, ninguém perceberia. Menos jovem, a pessoa menos jovem. E eu convivi com o governador Eduardo Azeredo no exercício do mandato de governador. E tenho por ele enorme respeito, embora nós fôssemos, à época, divergentes politicamente. Eu era de outro partido, que não o dele, e nós nos tratávamos de modo correto, mas eu sempre o visitei antes dele ser o presidente, o governador de Minas. Ele era diretor da Prodenge. Sim. Prodenge, uma empresa que era modelar em Minas Gerais, que acabou depois absorvida, eu acho, por uma empresa governamental.
lá eu me lembro de tê-lo visitado e sempre me pareceu uma pessoa extremamente correta, uma pessoa séria, uma pessoa de princípios e tal, e nós divergimos politicamente, mas nos respeitamos sempre, e eu sempre tive por ele admiração, e certamente espero e torço para que ele seja isentado dessas acusações que lhe são feitas. Fato negativo, fato positivo você já falou, e negativo também. Perfeito. Então nós vamos ao intervalo e vamos voltar falando do principal tema do programa de hoje, que é toda essa questão que está envolvendo esse negócio de carnaval e, enfim, vamos voltar com esse assunto que está fervilhando na cidade. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Cultura. Rádio Cultura. Promoção Brasil, a rua mais enfeitada para a Copa do Mundo. A rua ganhadora receberá a visita de um super telão no dia do Jogo do Brasil e mais um kit churrasco para a comemoração ficar ainda melhor. Participe! Enfeite a sua rua com as cores do nosso Brasil e vamos juntos vibrar com a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Inscrições válidas até o dia 4 de junho. Resultado ao vivo pela Rádio Cultura no dia 11 de junho, um dia antes da abertura da Copa. Informações 3462-9616. Realização Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, Pablo Costa Borges. Apoio Rádio Cultura 1460. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Vem com a gente porque está bom demais. Rádio Cultura. Seja bem-vindo. Doenças do coração, hipertensão arterial, eletrocardiograma, risco cirúrgico e outros. Doutor Luciano Lugão, formado em cardiologia pelo Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio de Janeiro, informa que passa a atender na Clínica São Lucas, na Avenida Dr. Ricardo Grimaldi Stides, ao lado do Bahamas. Marque sua consulta pelo telefone 3466-3159, 3466-3159. Atendemos particular e convênios. A Rede Nova Drogarias chegou e trouxe com ela vantagens para você. Aqui você compra o medicamento que o seu médico recomenda com o melhor preço da cidade. Fazemos parcerias com os principais laboratórios e por isso os descontos são incríveis. Traga sua receita, faça um orçamento e confira. Rede Nova Drogarias é Droga Mais. Rua Dom Araújo 26, Porto Novo, com o telefone 3462-4646. Rua Barão de São Geraldo 14, em São José, 3462-3405. Rede Nova Drogarias, a rede que vende barato de verdade. Rádio Cultura. Cultura, a rádio da cidade. Rádio Cultura. Além Paraíba, Minas Gerais. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Voltamos com Roda Viva, primeiro bloco. Vamos recapitular a notícia que está fervilhando aí na cidade, né? Carnaval, não teremos carnaval, mas não teremos desfile das agremiações carnavalistas por tudo aquilo que a população já sabe, pelas alegações que o prefeito fez da não presença de pelo menos 80%, pelas alegações aí que o prefeito fez da dificuldade financeira e por alegações aí que foram amplamente divulgadas, inclusive aqui quando nós lemos o despacho integral. Muito bem, solucionada esta etapa, sem discutir se foi a melhor solução ou não foi a melhor solução, não é o caso, resolvida este impasse, há cerca de quase um mês de que não teremos desfiles de escolas de samba e blocos oficiais, passou-se aí aqueles que se sentiram prejudicados com essa não realização dos desfiles, em especial o presidente de determinada agremiação, que é o Edmilson. Eu inclusive estou citando porque esse programa aqui está, na verdade, sendo um direito de resposta, porque o Edmilson esteve no nosso programa e participou e fez as suas colocações aqui na rádio. Na quinta, Borges. Segundo disse o senhor Edmilson, nesta reunião em setembro,
o prefeito, ou então candidato Fernando Lúcio, teria ali se comprometido a repassar às agremiações um adiantamento de 30% da subvenção que ele repassaria, conseguindo esse dinheiro de uma forma particular, com amigos ou enfim. Bom, de fato a reunião, segundo soubemos, a reunião em setembro aconteceu no Independente. Só que esta parte do adiantamento, segundo dizem, segundo afirmam as pessoas mais próximas do prefeito e o próprio prefeito, essa reunião teria acontecido em outubro, depois que Fernando já havia sido então eleito. Ele então, uma vez prefeito eleito, mas não prefeito empossado, teria dito que faria um adiantamento de 30% para as agremiações, escolas e blocos, o que de fato foi feito em dinheiro. Do que difere nesse primeiro momento? Que é a linha que o Edmilson quer dar no seu comentário. Que se houve essa promessa em setembro, quando o candidato fez essa reunião, teria sido captação ilegal de sufrágio, né? Que é também, que é o seguinte também, né? Se alguém capta sufrágio, aquele que capta e aquele que é captado ou cooptado também incide nos mesmos problemas. Se esta reunião aconteceu em outubro, após as eleições, desface a questão do prefeito eleito. Eu vou começar primeiramente com o Rogério Lobo. Queria que você relatasse, Rogério, se conferem essas informações do senhor Edmilson, e se não conferem, por que não conferem, se o senhor teve conhecimento dessas reuniões, e que o senhor, enfim, fizesse um resumo disso aí, porque o senhor estava muito ligado à campanha na época. Isso. Eu posso dizer a parte que eu fui tocado. Eu vi uma postagem dizendo que no dia 2 de setembro, antes das eleições, portanto, tinha tido uma reunião na Toca do Lobo, o restaurante de minha propriedade. E essa postagem dizia também que 15 dias depois, ou no dia 15, sei lá, de setembro, teria tido reunião lá no Independente. Muito bem. Não era verdade. Eu tive com o Fernando no outro dia, comentei sobre isso, que é isso. Nós havíamos conversado, sim, com a sociedade carnavalesca após o carnaval. Então, isso não era verdade. Também nessa postagem falava que o Fernando estava falando em adiantar a subvenção. Muito bem. O que aconteceu na realidade é o que estava postado no jornal, porque tudo foi feito diante das câmeras. BBB. Tudo foi feito diante dos jornais. Os jornais estiveram presentes. Então, existem jornal, eu tenho aqui comigo, dizendo que durante as várias reuniões que vem realizando em segmentos da sociedade, já com vistas às ações do seu governo no próximo ano, o prefeito de Além Paraíba, Fernando, recebeu por 2 vezes representantes da Liga da Escola e Blocos. A primeira reunião aconteceu na tarde do dia 19 de outubro, depois das eleições, no restaurante Toca do Lobo. A parte que me toca é isso. A Toca do Lobo é o que me toca. Então não era verdade que foi dia 2. Teve a reunião no dia 19, às claras, com representantes de jornais, está aqui, isso aqui é tirado de jornal, e depois teve no Independente. Então, essa é a parte que me toca. Eu estava na Toca do Lobo, estou aqui nessa foto, e comprovadamente no dia 19, depois, onde o Fernando estava recebendo. Aliás, eu e Fernando ficamos lá na rádio, não foi? Desde o dia seguinte à eleição, nós montamos o escritório lá, ficamos inicialmente na rádio, depois em cima, no 3º andar, recebendo a sociedade, recebendo as pessoas e estudando os casos, vendo a situação de Além Paraíba e já trabalhando. Nós começamos arregaçamos mangas no primeiro dia após as eleições. Então não é verdade. Aquela postagem de que foi dia 2, não é verdade. Desconheço, a verdade é que está aqui. Na postagem que fala no dia 2, fala que 15 dias depois teve no Independente. Está certo, mas só que isso foi depois das eleições, conforme está escrito nos jornais. Muito bem. Na Toca do Lobo eu estava, nessa que teve 15 dias depois, eu sei lá no Independente eu não estava. Se teve alguma reunião do prefeito antes,
com o grupo carnavalesco, aí eu não sei porque eu não vi. Aí eu prefiro que tenha. E acho muito natural, porque todo candidato a prefeito vai conversar com toda a sociedade, as entidades, as instituições, as empresas, todo mundo fala com o prefeito e vê aquilo que o prefeito pode fazer. Com os candidatos, desculpa, nesse momento candidato a prefeito, fala, conversa. Né? Outra coisa também que eu gostaria de identificar bem é que nessas postagens não falam, e eu tenho certeza que foi assim, as entidades é que disseram que se não adiantassem a subvenção, não ia ter carnaval. Eu lembro de eu falando com o Fernando, antes de começar o governo, que estava fácil não ter carnaval. Sim, não era só simplesmente não fazer nada, porque eles disseram que só teria carnaval, só teriam condição, e muito corretamente, só teriam condição de fazer o carnaval se conseguissem receber um dinheiro até dezembro, já que o carnaval era no início de fevereiro. Era impossível entrar em janeiro, novo governo, começar a licitação, não ia ter carnaval. A coisa era correta, era verdade. Então, a coisa surgiu não do Fernando, para mim, a coisa surgiu dos carnavalescos que diziam que não era possível ter carnaval se não se arranjasse um dinheiro antes. Isso é o que eu conheço. Ô Fernando, eu vou passar para você, depois eu vou passar ao Bruno. Essa reunião que aconteceu no Independente, a ocasião, eu me lembro que ela de fato aconteceu, até porque era algo muito claro que o Edmilson, o senhor Edmilson, naquele momento, tinha uma clara predileção pela sua candidatura. E outras pessoas que lá estavam. O que a gente subiu, eu à ocasião cuidava da campanha do meu candidato, que foi o Valninho, que era do PMDB, e o Valninho não se reuniu com a Liga, e não se reuniu com o Lamont, também não se reuniu. À época, houve uma cobrança, porque a Liga não teria convidado os outros candidatos, e agora recentemente eu falei isso com o senhor Edmilson, ele disse não, foi o Fernando Lúcio foi o único que nos procurou e pediu esta reunião com a Liga. Eu queria começar por aí, o senhor o procurou, o senhor foi convidado ou o senhor os convidou? Olha, primeiro, se lembrar disso, até porque não é relevante. Essa proposição de reunião, com certeza partiu do candidato a vereador André Veloso, que era candidato na coligação minha e que é carnavalesco, uma pessoa ligada às escolas de samba e tal, e que ele me perguntou se nós podíamos conversar com o pessoal das escolas de samba. Eu falei, não podíamos, não, nós devemos conversar, porque eu preciso pedir voto a todo mundo. E não sei se existia predileção do senhor Edmilson pela minha candidatura. O que havia, em verdade, era um antagonismo ainda existente entre o Planeta e a Colina, com o presidente da Colina se disse eleitor do Valninho, né, pelas ligações tradicionais com a família do Valninho, com o Zé Mauro e não sei o que e tal, certamente a posição do presidente da Liga, que era antagônica do presidente da Colina, era de buscar um outro candidato. Podia ir para o Lamont, para Jô. O presidente da Colina na época era claramente Lamont. O Lamont, não sei. Era Lamont. Então, acontece que, em verdade, eu fui procurado pelo André Veloso promovendo a reunião, para promover a reunião, uma reunião em que eu fui para pedir voto. E parece-me que existiam 4 representantes de entidades carnavalescas, não eram 7 não, mas só haviam 4 representantes de entidades carnavalescas aos quais eu pedi voto. Não tinha ninguém da Colina, não tinha ninguém do Cutuca. Não foi. Não tinha ninguém do Cutuca, não tinha presidente de outras agremiações que eu me lembre assim, expressivas. Tinha
4 representantes de blocos e de escolas. E nesta reunião no Independente não se saiu em assunto de adiantamento? De forma alguma. Isso aí eles só alegaram, como alegaram depois da eleição, que não teriam condições de participar do carnaval porque eles não tinham feito nada durante o ano, a Liga não tinha condições de subvencionar as entidades, a Prefeitura não tinha durante o ano disponibilizado espaço. Eles reclamaram muito na ocasião do ex-secretário José Mauro de Freitas, que não abria, não liberava para eles a utilização da ilha, só liberava para uma escola ou para outra, uma entidade ou para outra, tinha que comer nas mãos dele para obter alguma coisa. Foi uma reunião nesse nível de reclamações e de informações que não seria possível participarem do carnaval. Tá bom, então vamos tratar de ganhar a eleição. Eu sou candidato, meu candidato a vice é o fulano, aqui tem um candidato a vereador, que é colega de vocês, e foi esse o assunto. E passada a eleição é que aconteceu aí, por solicitação deles, uma reunião na Toca do Lobo. Nós recebemos todos, aí parece quase todos, ou a grande maioria das escolas de sambas e blocos estavam presentes, e nesse dia eu liguei de lá para uma pessoa, minha amiga, solicitei, é possível conseguir recursos para ajudar as entidades? Tá bom. Eu já estava com o resultado da eleição, pronto, ouvindo toda a comunidade, levantando demandas, e não sei o que, não tinha por que esconder. Inclusive, o jornal agora, eu não sei se o jornal A Gazeta tem não. Tem uma matéria. Todos os jornais da cidade publicaram. Então, nada foi feito às escondidas. Doutor Bruno, a Câmara recebeu uma carta lá da Prefeitura solicitando uma cópia de um áudio, de uma fita, dizendo que a Prefeitura, o prefeito no caso, como o senhor secretário de Justiça, responsável pela parte jurídica, solicitava o áudio de uma reunião da Câmara com vistas à possibilidade de um possível ingresso de ação judicial por crime de calúnia, de injúria, difamação contra o senhor Edmilson. Esse procedimento vai acontecer? A ação já está pronta. Assim que a Câmara disponibilizar a cópia do áudio, vamos fazer a degravação dela e ingressar em juízo requerendo indenização por danos morais à imagem do prefeito Fernando Lúcio. E por conta justamente dessa questão da reunião? Exatamente, por conta da afirmação leviana desse cidadão, que afirma dizer que o prefeito comprou votos. Ele só se esquece que da mesma forma que a lei pune quem compra votos, requerendo indenização por danos morais à imagem do prefeito Fernando Lúcio. E por conta justamente dessa questão da reunião? Exatamente, por conta da afirmação leviana desse cidadão, que afirma dizer que o prefeito comprou votos. Ele só se esquece que da mesma forma que a lei pune quem compra voto, pune quem vende os votos. E mais de uma vez eu já informei ele pessoalmente sobre isso, e ele mantém essa linha. Então vamos ver se a justiça dá ganho de causa ao Fernando, se houve calúnia, se houve, e ele vai ter que afirmar e comprovar a compra dos votos. Perfeitamente. Bem, Cleiton, eu não vou entrar direto com você nessa parte, porque a parte mais que eu quero é a parte da questão do pagamento desse adiantamento. Bom, eu quero arrematar esse primeiro bloco, estamos com quase 17 minutos de bloco, dizer o seguinte, todo candidato conversa com todo mundo, com todas as entidades. Particularmente, eu quero deixar muito claro que eu acho muito perigoso que uma determinada entidade converse em separado com candidatos. Eu acho que o mais interessante, já vi isso acontecer na associação comercial, bota os candidatos todos numa mesa e todos os candidatos falam para todo mundo. Eu acho que conversas particulares e privadas deve haver o candidato com pessoas, o candidato com entidades, devem ser conversas republicanas, enfim, porque todo candidato conversa com todo mundo, isso não tem jeito.
Eu quero dizer que eu tenho a minha opinião formada e que eu acho que a pessoa, quando tem uma certa experiência política, ela não comete determinados erros. E acho que se o Fernando, isso eu acho, é a minha opinião, o Fernando em setembro, só se ele fosse realmente amandinar, porque no dia 9 de setembro, 5 de setembro, 2 de setembro, faltando aí mais de um mês para a eleição, acima de tudo, ter muita certeza de que ia ganhar, né? Então, eu acho que eu particularmente acredito na versão que os jornais cobriram do adiantamento que aconteceu, isso eu acho, na reunião do restaurante Toca do Lobo, que eu também não participei e não fui. No dia 19 de outubro, depois que o prefeito estava devidamente eleito e ainda não empossado. Vamos ao intervalo e vamos voltar com Roda Viva. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. A sua melhor companhia, Rádio Cultura. Final de semana do Super Futebol 1460. Neste sábado a bola vai rolar às 18h30 para Resende e Flamengo. No domingo tem mais emoção. Às 4h, Fluminense e Botafogo. E às 18h30 a bola vai continuar rolando para Vasco e Cabopriense. Super Futebol 1460, Rádio Cultura e Super Rádio Tupi. Transmissão com emoção em dose dupla. Rádio Cultura. Vai no Bahama aí, gente! É o carnaval, eu quero calor. Escola Frango Açúcar Batom, leve 2 caixas e ganhe 30% na segunda embalagem. Coca-Cola 2 litros, 4,89. Contra o filé peça, 14,98 kg. Pernil quilo, 7,98. Suave tá mais oferta. Asas de frango Avivar, 4,98 kg. Linguiça para churrasco Big Frango, 1 kg, 6,99. Arroz de sempre, 8,49. Massas com ovos Ninfa, 1,59. Batata congelada Fontine, 2,19. Vem no Bahamas. Vem aí, dia 22 de fevereiro, noite do Avaí no Esporte Clube Independente. Venha passar momentos de muita descontração na tradicional Noite do Avaí no Esporte Clube Independente com Banda Bazuca e companhia. Noite do Avaí no Esporte Clube Independente, dia 22 de fevereiro, 11 da noite. Não fique de fora. Chegou a fibra ótica da SumCity. Muito mais estabilidade, confiabilidade e segurança na hora de navegar pela internet. Já é nosso cliente? Visite nosso escritório e consulte nossa oferta para migração. Conheça também nossos novos planos. Você que ainda não é cliente, contrate já a fibra ótica da SumCity e inicie o ano com muito mais tecnologia. Maiores informações, ligue para 32 3466 6161 ou visite nosso escritório situado à Rua Coronel Oscar Cortes, número 80, Porto Novo, em frente à loja dos Correios. Consulte sobre viabilidade, franquia e custos de instalação na sua área. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Muito bem, voltamos com Roda Viva. O off é maravilhoso, né? O off é maravilhoso. Bem, vamos começar agora. Então, esclarecido que, segundo o prefeito, a reunião que aconteceu no Independente aconteceu em setembro, onde foi uma reunião política, e esta reunião onde houve aí a proposta de adiantamento desse recurso de 30% para as escolas e blocos, aconteceu no restaurante Toca do Lobo, no mês de outubro, após as eleições, conforme disse aí o Rogério.
Peraí, aí. Só para acrescentar o que você disse e corroborando o que o Rogério antes falou, por solicitação das entidades carnavalescas que lá estavam no dia 19, sob a alegação delas de que não existiria condições de carnaval, porque o carnaval foi no princípio de fevereiro, é que nós nos mobilizamos para ajudá-las. Só depois do nesse dia 19, é que ficou constatada realmente a impossibilidade delas desfilarem por falta de recursos e de terem, durante o exercício 2012, feito promoções que as possibilitassem reunir algum recurso. Muito bem, agora vamos passar, Cleito, agora eu quero passar com você. A outra alegação, para o ouvinte entender, a outra alegação do senhor Edmilson na tribuna da Câmara na última segunda-feira foi a seguinte. Eu vou colocar em números redondos para que o ouvinte possa entender. Que a subvenção da prefeitura naquele ano para as escolas de samba, vamos falar de escola de samba, era de R$26 mil e para os blocos me parece que 15 mil, não me lembro o valor exato, né, 15 ou 14. Então que o prefeito havia antecipado 7 mil para as escolas de samba. Que o pagamento dessas subvenções foi feito, essa subvenção foi feito em 3 vezes. A prefeitura não tinha dinheiro para pagar de uma vez só, pagou em 3 etapas. Caiu dinheiro, pagou uma parte, caiu outro dinheiro, pagou outra parte, caiu outro dinheiro, pagou outra parte. O senhor Edmilson alega que a prefeitura reteve esta parcela que havia sido adiantada em dinheiro pelo então prefeito eleito. Ou seja, que a prefeitura reteve, e aí levantou-se a dúvida de que se reteve, como contabilizou no caixa? Aí eu perguntei, inclusive, na Câmara o seguinte, mas houve a retenção ou foi pago as parcelas em cheque e um desses cheques foi endossado para devolver o dinheiro a quem emprestou? O que o senhor sabe disso? É funcionário de carreira da prefeitura e o senhor lida com finanças. Bom, Dauro, esse procedimento, da maneira como ele se expôs aí, é tecnicamente impossível. Tá? Essa retenção exclusivamente não tem como ser feito. Realmente foram feitos os pagamentos da subvenção em 3 parcelas. Tem aqui os cheques nominais. Tá? Presta para eu ver, por favor. Tá aqui, se eu tiver aí. de todas as entidades carnavalescas receberam direitinho. O secretário de Finanças está requisitando ao banco a microfilmagem. Tá? Mas quando nós emitimos o cheque na Secretaria de Finanças, é feito a cópia do cheque. Enfim, esse procedimento no qual ele está citando não é usual, não é o padrão e não está comprovado conforme essa documentação. Eu vejo um cheque de R$7.800, pago no dia 25 de janeiro de 2013, nominal, aqui no caso, a entidade carnavalesca, Associação Comunitária e Carnavalesca Império do Planeta 2 e demais agremiações, todos os outros aqui. Vejo um outro cheque de R$10.400, pago uma semana depois, em dia 31 de janeiro, né? São 3 cheques, deixa eu achar o terceiro cheque aqui. Então, peraí que eu vou achar o terceiro cheque. Sim, um cheque no dia 15 de janeiro, não, aqui 25 de janeiro, aqui dia 29 de janeiro e aqui dia 31 de janeiro. R$7.800, R$7.800, R$10.400. A ordem de pagamento, da nota de empenho número 375, liquidação número 001. Ou seja, Dauro, é o procedimento assinado pelo então presidente pelos presidentes das entidades. Cada um assinou o seu empenho. Isso. Então foram pagos 3 cheques. Isso. Não houve retenção de pagamento na prefeitura. Pode falar, doutor Bruno.
Aí. Acrescente-se a isso que isso seria uma forma ilegal. É ilegal. Que o próprio chefe da contabilidade e o secretário de finanças, embora tenham cargos políticos, eles assumiriam o mesmo crime que se o Fernando tivesse pago, se o prefeito tivesse pago ilegalmente. Qual funcionário iria pagar ou correr o risco de incorrer um crime por questões políticas do candidato, atual prefeito? Eu queria acrescentar um fator que chama a atenção, é o seguinte, a forma como ele está dizendo é uma forma perigosa, porque tem vários atores nesse processo aí. Nós temos o controle interno atuando, nós temos a tesouraria da prefeitura, o departamento de fazenda, a contabilidade, o secretário de finanças, é todo um conjunto. Ou seja, e foi feito o que é padrão de todos os anos. O que eu estou dizendo é o seguinte, da maneira como ele está pondo, não existe documento, porque o cheque está aí, a comprovação está aí, e infelizmente não podemos aqui fazer julgamento de ninguém, mas a notícia, da maneira como ele está dizendo, não é verdadeira, tá? Outra situação, Dauro, também que me chama... Tem a prestação de contas também das agremiações, exatamente, do valor recebido. Isso, ele presta conta do valor que ele gastou. Então ele prestou conta desse valor recebido. Sim. Então, ou seja, se ele recebeu a menor, como é que ele ia apresentar documentos, né? A maior e assim por diante. A dificuldade que nós estamos tendo assim de visualizar essa situação tecnicamente é muito grande. Bom, aí a gente vai... Como funcionário da prefeitura lá nos meios das finanças, isso tem repercutido? Isso tem, porque isso fere o corpo técnico, né? O corpo técnico não... A gente somos funcionários de carreira, temos, muito embora... Estou conhecendo o professor Fernando esse ano passado, mas eu vou falar aqui de verdade, nunca colocaria o meu nome numa situação diferente que não seja legal. Nenhum funcionário de carreira. E nós estamos lá... Prefeito de 4 em 4 anos pode ficar ou pode rodar, exatamente. Depende. E nós estamos lá para dar suporte dentro da legalidade, né, que a gente prima por isso. Então, eu acho incoerente essa versão, essa fala, muito embora eu não tive acesso, mas a maneira como você está pondo é o que eu posso julgar de imediato. Outro detalhe é que nós tínhamos à época, agora foi transferido para a contabilidade, um departamento, que era Departamento de Gerência e Informações, que fazia todo esse trâmite de liberação de recursos, baseado na lei de contribuição, subvenção, controle da prestação de contas, são funcionárias também, né, de carreira, de nome, e que acompanharam todo esse processo. Esse ano foi transferida para a contabilidade essa documentação, para que a gente possa assumir, já que o departamento já não existe mais. Mas assim, eu não pude acompanhar ano passado todo o trâmite, mas pelo que eu vi, né, pelo que o professor Fernando pediu para olhar, está tudo dentro do padrão do que a gente entende que é o correto. Bem, então deixa eu dizer aqui mais uma vez de forma muito clara. Eu estou tendo acesso, como jornalista aqui, talvez em primeira mão, os vereadores certamente terão esse acesso na segunda-feira, que o prefeito foi convidado a ir, e alguns secretários. Há 3 cheques. Um de 7.800, pago no dia 25 de janeiro. Um de 7.800, pago no dia 29 de janeiro. E um de 10.400, pago no dia 31 de janeiro, a todas as escolas de samba que foram... que se apresentaram no carnaval. E também os cheques de valor menor pago aos blocos carnavalescos. Portanto, não houve retenção de recursos antecipados. Né? Não houve retenção. Isso aqui está comprovado. Agora, quando o banco apresentar a microfilmagem, vai se poder conhecer os endossos. Exatamente. Não é? Porque os cheques tiveram, se eles foram sacados, eles tiveram de ser endossados. Se foram depositados na conta das agremiações, vai se saber que foram depositados na conta das agremiações. Professor Fernando Lúcio, eu preciso perguntar ao senhor o seguinte: como é que foi isso? Eu acredito que não tem por que o senhor não responder. Como é que foi feita essa devolução
dessa antecipação que o senhor conseguiu com um amigo seu para as escolas de samba? As escolas devolveram o dinheiro diretamente à pessoa, os blocos? Não, as escolas firmaram um documento de empréstimo para que a devolução se fizesse em janeiro, né? Uma confissão de dívida? Uma confissão de dívida, um documento assim de confissão de dívida, foi elaborado pelo... Está assinado isso? Tá, eu não tenho isso mais, porque... Sim, entendi. Quando o cidadão, cada entidade repassou, pagou, pegou o documento de volta. O documento e nós inutilizamos, porque não tinha razão por que guardá-los, né? Mas as pessoas sabiam disso, fizeram isso dentro da normalidade. Nenhuma delas não tinha subterfúgio nenhum. Eles sabiam que eles precisavam pagar, fizeram a confissão de que deviam aquele dinheiro e que iam pagar e pagaram na época sem titubear, sem juros, sem nada. Usaram o dinheiro de novembro até o final de janeiro, sem qualquer ônus, sem qualquer juros, e devolveram o dinheiro líquido e certo, o valor que tinham recebido. Ô Rogério, secretário Rogério Lobo, porque eu preciso perguntar ao senhor aí, até o senhor também tem um componente político importante na administração. A que o senhor atribui essas acusações aí do senhor Edmilson lá na Câmara e tudo? Dauro, não sei dizer não, isso é muito difícil. Eu acho que ainda essa semana, né, eu tive aqui acho que na terça-feira no programa do Marcos Curti, né, vim falar aqui sobre associação comercial. A gente sempre fala de desenvolvimento aqui, né? E eu acho que muito feliz eu digo isso, que eu, como proprietário de uma emissora de rádio e como elemento político que fui desde que voltei para cá em 2004, aliás, né, fui também em outros períodos, eu já tive até no PT. Ninguém é perfeito. Eu já tive no PMDB, no PSDB. PMDB você ainda não tem, mas é bem-vindo, viu? PSDB. E então, como elemento político, eu sempre tive meus projetos, as minhas aspirações, os meus desejos, tudo voltado para a cidade que eu amo. Eu tanto amo Além Paraíba que eu um dia vendi tudo que tinha e trouxe para cá. Isso é difícil, porque Além Paraíba é um lugar difícil de você viver. Você perde em vez de ganhar. Hoje eu fico analisando que se eu continuasse no meu ramo, fazendo as coisas que eu fazia, que eu aprendi a vida inteira dentro de engenharia, eu tinha todo um esquema, eu conhecia todas as empresas, eu vivia dentro da Petrobras, aquelas coisas todas, você tem todo um esquema na mão, quer dizer, você voltar para Além Paraíba, mas eu tinha aquele sonho de voltar para Além Paraíba. Eu queria fazer. E aqui eu joguei meu dinheiro todo que eu trouxe, eu comprei uma emissora de rádio, eu joguei dinheiro fora na Gital, era uma empresa que tinha aqui, eu dei 70 empregos dentro da Gital, naquele momento, eu preparei a Gital para trabalhar para a Petrobras, eu fiz o que pude, então eu amo Além Paraíba, eu voltei para Além Paraíba e investi em Além Paraíba. Mas com isso tudo, eu tenho a felicidade de dizer que eu nunca fui um opositor agressivo. É uma verdade. Eu sempre... Você é um bem educado. Eu lido bem com as pessoas, com todas as pessoas. Se for adversário político, eu não considero isso. Eu não gosto nem... Inimigo eu não tenho, e adversário eu não gosto de usar esse termo, nem que seja adversário político ou aquilo. Então eu sempre tive a minha posição política, mas sem agressão. Graças a Deus, rapaz, mas graças a Deus que eu fui assim. Porque hoje, estando no poder público, que eu sempre quis estar para ver como é que era, e estou estando do jeito que eu queria estar, eu jamais entendi que eu poderia ser um prefeito. Eu já fui, meu nome foi citado como candidato, você sabe disso várias vezes. Eu jamais poderia ser um prefeito na cidade se eu não soubesse aquilo que eu ia gerir. Então eu estou fazendo o que eu queria. Eu entrei na política, mas estou aprendendo o que é ser um elemento dentro do poder público.
E então eu estou vendo a dificuldade que é. Fico feliz de não ter sido agressivo, de não ter sido crítico. Então é muito fácil as pessoas, principalmente no Facebook, você vê o cara tira para todo canto é lado, às vezes, não tem conhecimento de causa, tem uma visão de uma coisa única, não tem o conjunto na cabeça e faz críticas veladas, agressivas. Eu vejo nisso, às vezes, é comum que isso aconteça em pessoas que queiram ser candidatos ou queiram aparecer politicamente. Um caminho pode ser esse. Se outros caminhos existem, eu desconheço. Mas eu só posso entender, nesse primeiro momento, nessa primeira análise, que pessoas, às vezes, agridem porque precisam aparecer, ter uma posição de destaque política. Outra situação eu desconheço. Pode ser íntimo. Às vezes uma pessoa não gosta da outra, ele pode não gostar do Fernando por algumas outras razões, problemas que você não sabe, de 10 anos atrás, de 20, de 30, enfim. É difícil de saber. Eu prefiro parar nisso de ser mais um problema político. E, repito, dou graças a Deus de eu não ser um crítico. Eu sempre tentei conversar, porque senão hoje eu estaria arrependidíssimo. Vamos ao intervalo e vamos voltar com ele ainda para finalizar este assunto. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. ZYL 201, Rádio Cultura, 1460 kHz, Além Paraíba, Minas Gerais, ligando Além Paraíba e região de ponta a ponta. Na Rádio Cultura, rir é o melhor remédio. É da rádio, meu filho. Qual música você gostaria de pedir? Eu gostaria de pedir a música da Coruja. E como seria essa música da Coruja? Aquela. Na Rádio Cultura, rir é o melhor remédio. Supermercado Mais por Menos e Rede Opa. Confira nossas ofertas válidas para este sábado. Arroz leve este, tipo 1 5 quilos, R$ 9,99. Carvão Montenegro, pacote 3 quilos, R$ 4,99. Lasanha Pif Paf, 650 gramas, R$ 5,99. Contrafilé ao quilo, R$ 16,90. Cerveja Escolata, 350 ml, R$ 1,99. Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Voltamos com Roda Viva neste sábado, 22 de fevereiro de 2014. Professor Fernando Lúcio, prefeito municipal, a que o senhor atribui estas acusações do senhor Edmilson, se o senhor as considera sérias? Olha, eu acho que isso aí é decorrente, certamente, de informações deturpadas que ele não deveria ter, porque ele é uma pessoa que participou de tudo, de todos os procedimentos, né? Ele deturpou, então, ele não tem informações deturpadas, ele deturpou as informações de modo a fazer com que houvesse uma indisposição das agremiações e de parte da população que não considera correto
correta a minha atitude de não subvencionar as escolas, jogar essa população contra mim na administração municipal. Eu gostaria, no entanto, se você me permitir, sem analisar a personalidade controversa do senhor Edmilson, sem analisar a sua postura também controversa, de dizer que no dia 15 de janeiro desse ano nós fizemos uma reunião em que estavam presentes representantes de todas as agremiações carnavalescas, exceto a representante do pessoal aqui do Matadouro, do bloco do Matadouro. A Beth. Então, nessa ocasião, a prefeitura informou que tinha, e parece que o jornalista Dauro Machado, até numa conversa posterior que tivemos, gostou das informações que recebeu. Nós editamos um decreto, o decreto 4.750, do dia anterior, que estabelecia que cada entidade deveria participar com 300 pessoas, pelo menos, escolas de samba. Até porque há uma lei municipal nesse sentido. Aplaudiu isso, que os blocos não poderiam desfilar com menos de 150, tinha que ter 50, os blocos, 50 integrantes ritmistas, e das escolas de samba 80 ou 100. Okay, tá bom. E eu, na ocasião, disse a eles que eles tinham prazo de uma semana até dia 22 para se manifestarem, porque se 80% das agremiações não fossem participar, eu queria me eximir de gastar 300 e tantos mil reais na Ilha do Lazareto, desviando esse recurso para outras ações muito mais importantes. Deixa eu esclarecer isso, não é 300 mil reais com escola nem bloco, é 300 mil com a estrutura total. Com a estrutura, subvenções das entidades, mais arquibancada, camarote, iluminação, sonorização, segurança, tudo isso seriam 300 e tantos mil reais a mais do que a gente vai efetivamente gastar com o Carnaval no Porto. Indaguei a eles todos da necessidade de se manifestarem até o dia 22, desde, repito, que houvesse a adesão de 80% dos blocos e 80% das escolas de samba, nós iríamos fazer. Na hora da saída lá, a representante do Bloco da Ilha disse que havia uma divisão entre eles aqui, ela não podia confirmar a participação. Dona Sônia. Dona Sônia. O representante da Colina disse que não ia participar. O representante dos Três Corações não ia participar. O Matadouro já tinha mandado uma correspondência que não ia participar. Ora, na saída da reunião, no dia 15, já estava acertado que não teríamos 80% das agremiações. E me pareceu que a eles todas as entidades deveriam fazer esforço, todos eles deveriam fazer esforço para convencer o Matadouro a desfilar, para convencer a União da Ilha a desfilar, o Bloco da Ilha, para convencer a Colina a desfilar. Essa acho que seria a postura. Mesmo porque, quer dizer, sem demérito de outras agremiações, Colina e Três Corações são escolas mais tradicionais, são escolas que representam realmente a tradição do Carnaval em Além Paraíba de muito tempo, e que são aquelas entidades que levam a população à rua para vê-las desfilar, sem demérito das outras. Eu acho que o pessoal de Vila Caxias tem um trabalho muito esforçado e tem hoje seguidores e tem realmente uma admiração de grande parte da população. O pessoal, os acadêmicos lá do Planeta 2 também tem, o Império do Planeta 2, mas eles não têm a tradição que tem as duas outras primeiras que já se disseram no dia impossibilitadas de participar. Na saída dessa reunião, eu não vi disposição efetiva, a não ser do Rangel, lá do Santa Rosa, né? E do Vitor, lá do Império, o Júlio Vitor. Os dois, nós vamos desfilar. Os outros estavam ainda pensando. Na semana seguinte, eu recebi uma correspondência, no dia 22, as entidades carnavalescas não se manifestaram por escrito.
A presidente da Liga fez uma correspondência ao prefeito dizendo que a escola tal iam desfilar e que só não iriam desfilar, então, Matadouro e as duas que já tinham sido. Então, não tinha sentido gastar 300 e tantos mil reais a mais para fazer um desfile na Ilha do Lazareto. E achei por bem não fazê-lo, acrescido ainda de uma informação que eu desconhecia e que a Secretaria de Finanças que levantou, de que as entidades não haviam prestado contas à Câmara, que é um procedimento determinado por lei. Então, por isso é que não está havendo a subvenção às entidades carnavalescas aqui da cidade para que elas desfilem. Se elas tinham condições, que buscassem alternativas, mas não buscaram. Elas iam fazer o desfile só com recurso da prefeitura? Não acredito, elas teriam que ter recurso próprio, né? O senhor mandou uma correspondência também antes para as escolas de samba, parece que em novembro ou dezembro, alertando alguma coisa que trabalhasse, alguma coisa nesse sentido? Me lembraram Em novembro fiz uma correspondência às entidades carnavalescas que, diante das dificuldades cada vez mais crescentes que tinha a prefeitura, elas não contassem exclusivamente com recurso da administração municipal para promover o seu desfile, que elas deveriam trabalhar, fazer promoções e ter isso como um norte para que elas pudessem ter recursos próprios que viabilizassem o seu desfile. Naquela ocasião já saiu, não vai haver carnaval. Não, eu não estava dizendo que não iria haver carnaval. Se todas as entidades se manifestassem, ou se mais de 80% delas se manifestassem, teria subvenção e teria o concurso. Ô, doutor Bruno, Fernando, para encerrar com você antes de passar para o doutor Bruno, então o senhor atribui que o senhor afirma que todas essas afirmações de possíveis irregularidades nesse repasse de antecipação e tudo são infundadas. São infundadas e vão provar. Quer dizer, hoje nós pedimos à Caixa Econômica Federal e por falta de sorte, né, a Caixa pediu de 5 dias a 10 dias para nos dar a microfilmagem dos cheques, que é o prazo usual. Mas eles nem conseguiram transmitir essa solicitação nossa, porque o sistema da Caixa hoje estava fora do ar. Então, isso vai ser transmitido certamente amanhã, vai demorar mais 5 dias a partir de amanhã, mas eu vou levá-los à Câmara o dia que tiver isso em mãos. Perfeito. Doutor Bruno, quais são as medidas que o senhor pensa, então, como secretário de Justiça, acerca dessa questão, esquecendo a outra questão, a questão anterior, da questão da reunião, quando foi, se foi, como é que foi, dessa questão aí dos cheques, ensejará aí uma outra, dessa questão do adiantamento, ensejará talvez uma outra ação, isso vai... Não, quanto aos cheques, o prefeito vai segunda-feira à Câmara, que é o principal órgão fiscalizador das ações do Poder Executivo, vai dar as suas explicações, vai repetir as explicações que são essas. Do mais, a Prefeitura vai notificá-lo a fazer uma retratação pública que não houve qualquer retenção ou qualquer ato ilegal na Secretaria de Finanças e no antigo Departamento de Contabilidade. Perfeito. Bom, saneado que eu digo o seguinte, nós cumprimos o papel da emissora de que ouvimos as colocações, as ponderações do presidente do Planeta 2, senhor Edmilson, e agora estamos ouvindo aí as contestações aqui com a documentação do prefeito Fernando Lúcio. Eu vou encerrar, já está na hora de encerrar esse bloco, não já? Eu vou encerrar esse bloco emitindo a minha opinião pessoal, como tenho feito. A minha pequena experiência de 10 anos de mandato de vereador, 9 anos, e de uma pessoa que trabalhou em algumas administrações e acompanhou algumas administrações, estou muito a cavaleiro, porque eu não votei no professor Fernando Lúcio, ele não era o meu candidato, eu perdi a eleição. Para prefeito eu perdi, eu ganhei a eleição para vereador, mas eu perdi a eleição, né? E não fui um tipo de candidato a vereador que fiz reuniões paralelas, que tive conversas paralelas com outros candidatos. Não, eu fui leal ao meu partido e ao meu candidato a prefeito, apesar de politicamente estar convicto que a reeleição dele era muito difícil, por razões que eu já deixei muito claras na época e não vem ao caso no momento. Mas então estou muito a cavaleiro,
para dizer que eu, em momento algum, cheguei a acreditar que haveria uma retenção de receita, de cheque, de reteve, porque não era possível imaginar, era primário demais. Era primário demais, envolvia muita gente e não acredito que também pela importância, pelo montante, fosse algo que valesse a pena a este ou a qualquer prefeito correr um risco. Quero também deixar claro o seguinte, que eu deixei também o seguinte. Se tivesse havido carnaval esse ano, se outras coisas tivessem acontecido, nós não estaríamos discutindo isso. Porque o professor Fernando Lúcio, ano passado, foi carregado no andor como São Fernando o Generoso, que conseguiu, que liberou a antecipação. Todo mundo aplaudiu, meu jornal escreveu, o jornal A Gazeta escreveu, do jornal do qual eu sou editor, o jornal Agora escreveu, todo mundo elogiou, nós falamos aqui na rádio, as agremiações ficaram felizes na época. Então, as coisas assim, a gente tem que analisar a situação friamente. Se tudo tivesse como dantes no quartel de Abrantes, nós não estaríamos discutindo isso aqui hoje. Certamente estaríamos discutindo outras polêmicas de carnaval, mas não estaríamos discutindo essa. Vamos ao intervalo e vamos voltar agora com a política. O prefeito notificou o presidente da Câmara. Meu Deus, depois do intervalo. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Rádio Cultura, em todo lugar. Promoção Brasil, a rua mais enfeitada para a Copa do Mundo. A rua ganhadora receberá a visita de um super telão no dia do Jogo do Brasil e mais um kit churrasco para a comemoração ficar ainda melhor. Participe! Enfeite a sua rua com as cores do nosso Brasil e vamos juntos vibrar com a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Inscrições válidas até o dia 4 de junho. Resultado ao vivo pela Rádio Cultura no dia 11 de junho, um dia antes da abertura da Copa. Informações 3462-9616. Realização Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, Pablo Costa Borges. Apoio Rádio Cultura 1460. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Vem com a gente porque está bom demais. Rádio Cultura. Seja bem-vindo. Vai lá, rama aí, gente! É o carnaval de oferta louca. Escola Brahma Super Latão, leve 2 caixas e ganhe 30% na segunda embalagem. Coca-Cola 2 litros, R$ 4,89. Contra filé persa, R$ 14,98 kg. 1000 kg, R$ 7,98. Solta mais oferta! Asas de frango Vivar, R$ 4,98 kg. Linguiça para churrasco Big Frango, 1 kg, R$ 6,99. Arroz de sempre, R$ 8,49. Massas com ovos Ninfa, R$ 1,59. Batata congelada Fontine, R$ 2,19. Vem numa rama! Vem aí, dia 22 de fevereiro, Noite do Havaí no Esporte Clube Independente. Venha passar momentos de muita descontração na tradicional Noite do Havaí no Esporte Clube Independente com Banda Bazuca e companhia. Noite do Havaí no Esporte Clube Independente, dia 22 de fevereiro, 11 da noite. Esta semana passada foi mesmo a semana que a bruxa ficou solta, contrariando aquelas afirmativas que dizem que Fernando Lúcio é sempre um gentleman, um homem de muito jogo de cintura, um homem que nada tira aí do equilíbrio. O prefeito remeteu para a Câmara uma notificação extrajudicial, assinada por ele e pelo secretário de Justiça, notificando o presidente da Câmara, vereador Tiago Sabino, pelo fato de o mesmo ter
participado de uma manifestação em favor da realização dos desfiles usando um nariz de palhaço, inclusive a notificação... Eu tenho que rir, porque eu vou te falar. Inclusive a notificação veio acompanhada de uma foto pequena, de 30 por 30 centímetros, praticamente um pôster. E além desse fato, o Fernando disse nessa notificação que o presidente da Câmara não deve portar-se desta maneira porque atenta contra, digamos, a liturgia e a dignidade do cargo de presidente do Poder Legislativo. Na mesma notificação, o prefeito ainda alerta ao presidente da Câmara sobre as afirmações que ele vem fazendo acerca da receita do município. Fernando diz que a receita do município em 2013 diminuiu, a grana mingou, e Tiago Sabino diz que, pelos números que vê nas prestações de contas, a grana aumentou em cerca de 2 milhões. Eu vou começar com o senhor Cleiton, que é um técnico, e vamos começar pelo final. Senhor Cleiton, nós tivemos acesso a documentos contábeis que estão no site da prefeitura, onde demonstra que em algumas receitas aumentaram. Por exemplo, o IPTU, que foi 400 mil em 2012, passou para 1 milhão e 200 em 2000. Estou falando não números exatos, números aproximados. Outras receitas diminuíram. Mas na soma das receitas, segundo esses documentos, de fato ali demonstra um aumento da receita. E é nisso que o presidente da Câmara tem se pego, né? Tem se prendido a isso. Afinal de contas, matemática é uma ciência exata. Aumentou ou diminuiu na sua técnica? Bom, Dauro, eu tenho até conversado com algumas pessoas do corpo técnico da Câmara para a gente tentar orientar a respeito das demonstrações contábeis. Porque as demonstrações contábeis, vou aproveitar a sua fala para fazer um gancho aqui. Nós estamos falando matematicamente, a prefeitura, sim, ela teve um excesso de arrecadação, né? Ela tem, sim, que a gente fala que é um superávit. Aumentou. Né? Mas o superávit da prefeitura tem a ver mais com as receitas de convênio. Por exemplo, nós recebemos, logo no início do ano, 7 milhões de recursos para fazer o muro de contenção. E é específico para isso. A gente não pode pegar esse recurso e pagar pessoal. Ele é uma fonte vinculada. Outros recursos, por exemplo, como o do PAC 2 para a construção de uma quadra lá em Fernando Lobo, dentro de uma escola, também chegou. Farmácia de Minas, a construção, chegaram. E isso, aparentemente, dá a impressão que houve um superávit financeiro, que o dinheiro está livre na prefeitura. Mas nesse documento que foi lido na Câmara não constam isso, não constam apenas, consta ICM, IPI, isso. Consta IPTU, consta dívida ativa, essas coisas assim. Então, mas ISS. No total das receitas aparece esse superávit. Bom, eu trouxe aqui, a gente fala que lá em contabilidade chama storyboard, que é o quê? É desde 2004... Meu perdões, por favor, repita. Storyboard. Storyboard. Como fosse da roça, né? Sim, tá bom, storyboard. Tá? Que é desde 2004, a evolução das receitas estruturantes da prefeitura. O que é receitas estruturantes para o ouvinte entender? As receitas estruturantes, para o ouvinte saber, são as receitas básicas para a sobrevivência da prefeitura. Elas são basicamente ICMS, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o IPVA, o IPTU e o ISS, que a gente coloca porque são receitas que estão ligadas diretamente a gastos com educação, saúde, então a gente faz esse estudo. Se você comparar, como a gente isso é bom um debate técnico, né, para fazer ao vivo com quem está questionando, a gente vai comparando o ano de 2012 para 2013, a gente vê que o ICMS teve uma evolução de 1,46. Ou seja, matematicamente, ele evoluiu 1,46%. Mas o poder econômico, a inflação comeu
praticamente no período 5,76, ou seja, na verdade a gente teve um déficit econômico de 4,30%. Então, o que o Fernando ganhou nessa receita de recurso, ele não consegue comprar na mesma quantidade do ano anterior. Eu não tinha me atentado para isso. Não é? Então, a gente fala nesse sentido. Nessas receitas todas que a gente observou, nós temos o IPVA. Eu quero até fazer uma observação aqui, muito embora a gente não tenha tempo. A gente podia fazer um fórum entre a Prefeitura e a Câmara para a gente conversar sobre arrecadação municipal, que seria interessante. O IPVA, por exemplo, é uma receita que está caindo vertiginosamente. Por quê? Os municípios do estado do Rio, aqui ao redor, limítrofes, né? Eles têm feito fiscalização, porque muitas pessoas vinham ao estado de Minas, por incrível que pareça, emplacar os seus carros aqui em Além Paraíba, aqui, Sol do Carmo, Sapucaia, porque o IPVA aqui tem um desconto no início do ano muito grande. E o que está acontecendo? Eles começaram a fazer fiscalização. Tivemos um caso aqui de um servidor que teve 2 carros, seu carro apreendido, né, no município lá do Carmo. Para vocês terem uma noção, essa receita está apresentando um déficit de 10,25%. Ou seja, caiu 10%. 10%. Nós estamos conversando a respeito de receita. Se ia crescer mais 5% de inflação, menos 10 com mais 5. Exatamente. Aí só que nós estamos falando, quando falar 10% de receita estruturante, são milhões de reais. Não são simplesmente 300 mil reais. Por exemplo, nessa aqui representa, estou montando aqui para a gente conversar futuramente. Eu não pensei que vocês iam conversar sobre isso, mas eu trouxe, tá? Mas daria aproximadamente 1.200.000 reais a menos. Então, economicamente falando. Então, a gente está falando de déficit econômico para a Prefeitura. Agora, realmente, o IPTU houve, sim, um acréscimo. Mas é um acréscimo, até se a gente pensar do ponto de vista que houve atualização da planta de valores, né? Muitos questionaram. Tivemos um aumento no valor da planta de valores. Isso, né? valor. Alguns imóveis passaram a pagar mais. Exatamente. Outros foram até reduzidos, mas a questão maior foi essa melhoria na avaliação dos imóveis. E também em 2012 teve aquela isenção, né? E teve a isenção, por isso que caiu. Então, nós temos que conversar a respeito dos números. O número, friamente, da hora, eu fiz um curso na ESAF, lá em Brasília, e o professor lá, que é o professor... Gente, é o professor... É storyboard, é ESAF. O professor Lino Martins, que é o doutrinador da Lei de Direito Financeiro, ele deu o seguinte conceito: o número frio é pretexto. A gente tem que saber interpretar aquilo ali. Então a gente precisa de dar luz ao número, como você fez direito, dar luz à lei, ou a mesma coisa são os números. Nós temos que trazer a interpretação e não, às vezes, podemos ser induzidos ao erro. Eu não vou falar que houve maldade aqui de falar, não, a prefeitura tem excesso. Não estou falando isso. Estou falando que, às vezes, por não conhecer, podemos ter, assim, um engano. Uma impressão errada. Uma impressão errada. Tá? Quando eu falo assim que eu sou do corpo técnico, eu não sei como é que o professor Fernando não me demitiu ainda, porque eu sou um dos mais contestadores da questão econômica, brigo sobre redução de gastos, junto com os outros do corpo técnico, porque nós estamos vendo a situação econômica não é de Além Paraíba. Falar que Além Paraíba está com dinheiro é uma brincadeira, sendo que em todos os noticiários nós estamos falando de crise de município fechando porta, a Associação Mineira de Municípios fazendo eventos de parada de município. Além Paraíba não seria diferente. Não houve nenhum fato relevante que fizesse Além Paraíba ser economicamente então, tecnicamente, piorou de 2012 para 2013. Eu tenho um dado interessante. Pode falar. A gente fazendo esse rastreamento, até pelo próprio escritório de gestão, o período de ouro de Além Paraíba, você vai lembrar desse período, foi 2004 a 2006, aonde tudo começou a explodir
na questão do início de abertura de frente de furnas, recuperação de CMS, foi uma briga muito grande. E lá em 2007 aconteceu um fato relevante. Nós perdemos o ICMS para Volta Grande, naquela disputa judicial, e nós fomos prejudicados, estamos sendo prejudicados até hoje. Pagamos parcelado essa dívida para Volta Grande, acabou em 2009 no governo do Valnim, né, tivemos que pagar a Volta Grande tudo aquilo que nós recebemos indevidamente e deixar de receber o que já vinha, por causa daquela questão da casa de força lá da Ilha dos Pombos, se eu não me engano. Então, essas questões nós temos que conversar. E o nosso município, vou fazer aqui um adendo, que temos que planejar o nosso município dentro dessas receitas que a cada dia mais nos preocupa como corpo técnico. Tá? Então, os números frios, se analisados, segundo você, à luz de inflação, de tudo, na verdade, comprova que a prefeitura está atravessando um momento financeiro difícil? Difícil. Mas difícil. A gente, o doutor Bruno está falando aqui que a dívida ativa, a gente falou de aumento de planta de valores, mas estamos falando de também muitas pessoas deixaram de pagar, então aumenta a dívida ativa, temos que melhorar a máquina pública precisa se modernizar, né, para atender esse novo conceito, porque nós estamos no momento, o Fernando pegou um momento que eu falei com ele que ele foi premiado, o momento do Tribunal de Contas com o SICOM. Que é aquele sistema que tem que colocar diariamente, temos que ter uma regra muito rígida e nós precisamos de otimizar recursos. Então, dentro dessa ótica aqui, a gente tem como comprovar, eu acho que uma pessoa com bom senso consegue entender esses números que estão aqui. Professor Fernando Luz, do ponto de vista político, o senhor acha que foi essa notificação... Por que o senhor notificou o presidente da Câmara? Algo inédito na história do município. É inédito a notificação, como também é inédita a participação do presidente de um poder constituído numa manifestação da forma que o presidente da casa fez. Não era da minha vontade fazer isso, mas as coisas vão num crescendo que acabam tornando as pessoas tolerantes, como eu sou, em às vezes pouco tolerantes diante de fatos que trazem realmente um desgaste muito grande. Eu imaginei que eu não seria o único a fazer isso. Eu imaginei que alguns vereadores iriam buscar explicações com o presidente da Câmara, porque ele estaria lá representando todos os vereadores, ele estava apenas se representando. Ele não dissociou a figura dele de presidente da Câmara da figura de cidadão. Então isso eu acho que me fez fazer com que o vereador Tiago é um jovem rapaz, ele precisa, inclusive, amadurecer nesse aspecto de que ele representa um poder. E, representando esse poder, ele precisa se portar como o guardião das tradições daquele poder. E o poder legislativo é o poder da maior importância e cabe ao poder fiscalizar os atos do prefeito e do executivo como um todo, e não é isso que a gente tem visto com atitudes como aquela que o vereador Tiago tomou de participar. E na sua notificação o senhor fala também a respeito das falas dele sobre a receita, o aumento da receita e tal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Afinal de contas, Fernando, aumentou, não aumentou? O que você pagou? O que está acontecendo? O Dauro, eu acho que a explicação técnica foi muito bem dada. Foi muito bem dada, né? Não houve crescimento vegetativo, houve um crescimento que não supera as perdas havidas. Nós temos, nesse período, situações cada vez mais críticas. A prefeitura hoje deve tanto ou mais quanto devia no princípio do ano passado. Tudo isso em razão do crescimento da necessidade de serviços, das demandas judiciais, das necessidades, e um dado que o Cleiton me trouxe um dia desse, além Paraíba é uma dos municípios mineiros, parece que é o 48º município mineiro
em dispêndio com o Poder Legislativo. Se não me engano é isso, 48º. Os outros municípios todos tiveram redução nas suas despesas com o Legislativo e nós não tivemos isso. Houve um aumento de vereadores, né? Não sei se é pelo aumento de vereadores. Pode falar cadê o microfone aí? Não é pelo aumento de vereadores, não. O percentual destinado pela Prefeitura de sua receita à Câmara é maior do que a grande maioria dos municípios mineiros. Não é uniformizado, não é o duodécimo? A Fundação João Pinheiro tem um estudo muito interessante que mostra as câmaras municipais, vendo a necessidade dos municípios, fizeram uma alteração na sua própria lei orgânica, alterando o valor de 6% para 4%. Deve ter interessante. Mas então, professor? Então, houve realmente, tem havido realmente perdas substanciais e nós estamos cada vez mais preocupados com a necessidade de prover a saúde, a educação, essas instituições que eu não posso deixar de atender. E você sabe muito bem, apesar de agora nós termos diminuído em função da ação de uma advogada lá na Secretaria de Saúde, as demandas judiciais são cada vez mais crescentes. Eticamente eu não posso declinar aqui, mas acho absurdo cidadãos da nossa cidade que se socorrem da Secretaria de Saúde ou se socorrem do Poder Judiciário para obter da Secretaria de Saúde exames, remédios que eles têm condições de prover por si próprio, pela receita, por planos de saúde, eles poderiam cuidar disso. Recorrem ao judiciário e o judiciário prontamente despacha. A prefeitura no ano passado gastou absurdo com esses recursos judiciais ligados à saúde. Então isso tudo faz com que a gente esteja mesmo vivendo momentos muito difíceis. Politicamente você não acha que é a hora do o que, meu querido? Politicamente, o senhor não acha que é hora de ter uma conversa com o vereador Tiago Sabino, uma conversa de presidente com o prefeito, depois do intervalo, no último bloco o senhor fala? Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Todo mundo ligado. Rádio Cultura. Final de semana do Super Futebol 1460. Neste sábado a bola vai rolar às 18h30 para Resende e Flamengo. No domingo tem mais emoção. Às 4h, Fluminense e Botafogo. E às 18h30 a bola vai continuar rolando para Vasco e Cabopriense. Super Futebol 1460, Rádio Cultura e Super Rádio Tupi. Transmissão com emoção em dose dupla. Rádio Cultura. Supermercado Mais por Menos e Rede Opa. Confira nossas ofertas válidas para este sábado. Arroz leve este tipo 1 5 quilos, R$ 9,99. Carvão Montenegro, pacote 3 quilos, R$ 4,99. Lasanha Pif Paf, 650 gramas, R$ 5,99. Contrafilé ao quilo, R$ 16,90. Cerveja Escolata, 350 ml, R$ 1,99. Chegou a fibra óptica da SunCity. Muito mais estabilidade, confiabilidade e segurança na hora de navegar pela internet. Já é nosso cliente? Visite nosso escritório e consulte nossa oferta para migração. Conheça também nossos novos planos. Você que ainda não é cliente, contrate já a fibra óptica da SunCity e inicie o ano com muito mais tecnologia. Maiores informações, ligue para 32 3466 6161 ou visite nosso escritório situado à Rua Coronel Oscar Cortes, número 80, Porto Novo, em frente à loja dos Correios. Consulte sobre viabilidade, franquia e custos de instalação na sua área. Tô ligado na melhor cultura. Estamos apresentando Roda Viva, um debate ao vivo com convidados especiais. Que
pena, que pena. O último bloco do Roda Viva, um programa muito bom, bastante esclarecedor. O professor Fernando Lúcio, perguntei ao senhor antes do intervalo se não é a hora de institucionalmente o senhor ter uma conversa republicana com o presidente da Câmara, vereador Tiago Sabino. Eu acho que senhores são duas lideranças, o senhor é uma liderança que a gente tem que respeitar, o Tiago é uma liderança que vem surgindo no último processo eleitoral, é uma figura que tem boas intenções com o município. O senhor não acha que é um momento disso? Com certeza, eu acho que sim. Na próxima segunda-feira fui convidado para ir à Câmara. Imagino, eu não me lembro o teor do convite. Questão do carnaval, me parece. Parece questão do carnaval. Eu vou levar os elementos que eu tenho para discutir e, em havendo oportunidade, nós vamos conversar. Eu tenho respeito pelo vereador Tiago, né? Como você disse aí, eu sou uma liderança quase no ocaso, ele é uma liderança no nascimento ainda, então acho que eu talvez tenha experiência que possa levar a ele, como ele tem vitalidade que pode trazer a mim. Eu acho que essa conversa... Você pode experiência no ocaso, né, professor Fernando Lúcio? É um negócio com o senhor que não funciona bem, né? Porque eu já tinha escutado muito que o senhor tinha pendurado a chuteira, o senhor voltou com Quanto? Que genro, hein? 12.136, sabe até o número? Não, 12.376. Errou, doutor Bruno, 12.300. Não, eu acho que isso aí vale a pena uma conversa, mesmo porque nós ambos, ele e eu, representamos poderes que precisam estar em harmonia para que a cidade cresça, floresça e melhore a situação dela. Rogério Lobo. E esse negócio aí, Rogério Lobo? Você que uiva lá na Rádio 102 quando tá a hora do Lobo lá e tal. Dá essa uivada, então. E essa notificação aí, o que o senhor acha que isso aí representa? Como é que o senhor acha que deve haver como é que o senhor acha que deve terminar isso aí politicamente? Rogério, sai de cima do muro, pelo amor de Deus. Eu acho que a coisa fica muito clara aqui. Você já fechou com chave de ouro, não é? O Fernando falou aí dos poderes, né? Da responsabilidade dos poderes. Até houve então o Fernando fez coisa que você achou que ele nunca fizesse, que é em função do presidente da Câmara colocar nariz de palhaço, essas coisas todas, né? E o Fernando até que saiu da linha, você acha que sim. Mas então você fecha com chave de ouro. Os poderes têm que se respeitar e, mais que nunca, se entender. Vem um pouco da pergunta que você me fez a respeito do rapaz, né? Por que o rapaz deve estar fazendo isso, né? E vem um pouco do que eu te respondi. Eu jamais imaginei ser um prefeito na cidade, e se eu não soubesse ser prefeito, se eu não entendesse do poder público, se eu não entendesse dos caminhos, se eu não entendesse da coisa pública. Então é tudo por aí, né? A crítica, eu acho que do jovem presidente da Câmara, a contabilidade pública, ela é boba. Não é? A contabilidade pública ela é única, não existem duas contabilidades. Né? Existe o caixa único da prefeitura, lá não existe caixa 2. Então está aqui a contabilidade sendo provada e mostrada, está evidente. Então eu acho desnecessário fazer-se críticas, né, sem entender. Vem aquilo tudo que eu falei, às vezes a gente fazer críticas sem tomar pé da situação. Não há necessidade disso. Você fecha com chave de ouro, dizendo que os poderes, esses dois poderes, têm que se entender, têm que estar conversando e não se criticando, gozando. Não adianta pôr o nariz de palhaço, só adianta conversar e ver o que está errado, o que está certo. Nós precisamos muito dar a mão, e Dauro, eu estou precisando, eu gostaria, né, investido que sou, de estar na secretaria, de dizer que é muito séria a crise que nós estamos vivendo. E a população não está entendendo isso. Isso precisa ir para a rádio, isso precisa ser mostrado, isso precisa estar na cabeça de todo mundo, isso tem que sair de dentro da contabilidade, da administração e do financeiro da prefeitura. Isso tem que ir para dentro da Câmara, isso tem que ir para as instituições, isso tem que ir para a boca do povo. Ninguém está entendendo o que está acontecendo.
Acabou. E eu falei aqui na última vez que teve aqui, eu falei uma coisa que agora, há um mês depois, se é que eu tive aqui um mês antes, eu não posso falar mais. Queimei a língua. Eu disse aqui e tenho dito toda vez que os melhores prefeitos do momento são aqueles prefeitos que buscam mais recursos. Porque não é possível administrar com os recursos que existem na prefeitura, por uma questão muito simples. O dinheiro está ficando canalizado lá na União, um pouco no Estado, e todo tirado do município, e toda a responsabilidade está sendo colocada nos ombros do município. Então, não se administra mais. E esse dinheiro que tem para o prefeito buscar está lá na mão, na mão dos deputados, na mão dos senadores, emendas parlamentares e tudo mais. Como está acontecendo na Lei Paraíba, muita coisa que está chegando aqui é coisas que nos deram. Nós não temos capacidade financeira para fazer coisas necessárias para o município. Então, vem aqui agora o nosso amigo aqui, o nosso grande contabilista. Então o Cleiton está aqui dizendo que as emendas parlamentares vão ser bloqueadas. Vão ser contingenciadas. Então nós não temos nem como ir de pires na mão e quem fez o melhor comeu o outro. Acabou. Gente, a administração pública tem que passar por uma remodelação. As pessoas precisam entender isso. Se não entenderem, se achar que aquilo é banco de emprego, se entender que todo mundo tem que levar o dele, se entender que não tem que cortar, que não tem que administrar direito, não vai. Os municípios estão quebrados. Bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Um forte abraço, venha mais vezes. E a gente tem procurado ouvir aí a Prefeitura, e a Rádio Cultura tem feito essa postura de ouvir todos os lados. Um grande abraço para você, felicidades, saúde e sucesso lá no escritório de gestão. Obrigado, Lauro. Obrigado a todos vocês, ouvintes da nossa querida cultura. Cleiton, bom dia para você. Você é uma pessoa muito competente. Eu falo muito isso com seu pai. Acho que você ainda precisa ser melhor aproveitado na administração. Acredite nisso. Você está sendo aquém da sua capacidade, da sua competência. Bom dia para você, muito obrigado por ter vindo e venha mais vezes. Eu estou sendo informado que você faz parte da equipe do escritório de gestão. Tá bom, Dauro, agradeço pelas suas palavras. Um abraço para Bernadette. Isso. Dona Helena lá e enfim. Todos gostamos muito de você lá. Eu sei disso. Eu preciso de dizer também que a administração pública realmente precisa de ter essa nova ótica. E é desafiador a gente encontrar o elemento humano para fazer isso, trabalhar com a população informando. Isso é meio raro. A gente está fazendo um trabalho lá muito interessante, que são painéis dentro da própria Secretaria de Finanças, né, junto com as outras secretarias do escritório de gestão, para até os funcionários tomarem esse conhecimento, porque muitos também não têm o conhecimento do que está acontecendo. E eu queria só fazer um breve comentário sobre uma situação que me chama muita atenção. Os municípios mineiros, eles estão para enfrentar uma crise histórica. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, principalmente Rio e São Paulo, eles estão bloqueando a questão dos royalties de minério. E eles conseguiram um feito, não sei se vocês ouvintes sabem, Minas é um grande produtor de minério de ferro e outras substâncias. Isso daria um acréscimo na receita dos municípios para fazer várias atividades, mas nem Rio, nem São Paulo aceitam. Ou seja, todo o planejamento feito pelo PMDI, que é o Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado, estava baseado nisso. Todos os recursos que estão lá no governo do Estado correm um sério risco de não mais serem liberados também. É a briga por causa do royalties de petróleo também, que brigaram com o royalties, né? Aí... Exatamente. Então, a necessidade de se planejar a administração pública está evidente. Só quem tiver a visão de montar o futuro de Além Paraíba, como o professor Fernando está montando o escritório, dando os primeiros passos. É muito duro mudar uma cultura.
vai poder fazer o município daqui. Ele não está fazendo, talvez, o escritório de gestão para ele. Outro vai ser beneficiado. Mas só quem tiver essa visão é que vai poder dar sequência a uma administração mais segura e mais estável possível. Bom dia. Tudo de bom para você. Obrigado por você também. Doutor Bruno Barros, secretário de Justiça, grande abraço, obrigado por ter vindo. Eu o interpelei menos vezes porque eu queria mais que a sua interpelação na parte mais jurídica, mas grande abraço, sabe que você tem meu respeito, minha admiração e eu acho que você está fazendo um bom trabalho na prefeitura. Tem pessoas certamente que não são simpáticas a você, como tem pessoas que não são simpáticas a mim, como tem pessoas que não são simpáticas a todo mundo. Mas eu tenho certeza que são muito poucas. Então, bom dia para você, doutor Bruno. Um abraço na Juliana. Obrigado, Dauro. Bom dia a todos. Você não me perguntou, mas... Pode falar, seja à vontade. Sobre a notificação, eu esqueci, perdão. O que eu passei para o Fernando é que hoje, o Fernando prefeito, ele não pode ter a mesma postura dele como cidadão, como professor, que aceita grande parte das ofensas. Não, achincalhamento com o prefeito, com a figura do prefeito, não será mais aceito. E o nosso presidente da Câmara, não sei, pode ser por inexperiência, porque ele foi eleito com o Fernando. Sim. Ele foi eleito no grupo do Fernando. Sim. Agora, o prefeito vai conversar com ele, nada melhor que uma conversa com portas fechadas, e ele tem que ter postura de presidente de um poder republicano. Do município, né? Exatamente. Então, essa postura de achincalhamento, de humilhação ao prefeito, isso não vai ser mais admitido nem por ele, nem por ninguém. Tá certo, é preciso ter, todo mundo precisa respeitar todo mundo, e respeitar o cargo, respeitar a liturgia, né, e tudo. Não estou dizendo nesse caso específico do Thiago, não, estou dizendo nesse caso do Dr. Bruno, dizendo que não se deve, né, a gente tem que respeitar a autoridade, porque senão realmente fica uma coisa meio esculhambada e não é legal para ninguém. Prefeito, um abraço, bom dia, obrigado pela sua disposição em vir, pela sua disposição em falar, e eu quero mais uma vez encerrar esse programa dizendo: fale mais. O senhor fala bem, o senhor explica bem, mas o senhor está falando pouco, convocando pouco a imprensa, e o senhor deve falar mais, porque as pessoas, o que o Rogério falou é um fato, as pessoas têm que saber mais, e o senhor fala tão bem, deve aproveitar isso. Dauro, eu não imaginava que tivesse que publicamente dizer a você que eu preciso seguir o seu aconselhamento. Né? Isso é um negócio. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos. Mas, em verdade, você tem razão. Eu sempre tive problemas e eu me lembro que um cidadão cujo nome você talvez o trata de... É aquele que não falamos o nome? Não. É um cidadão que cria problema para você, para mim, para todo mundo, para todos nós aqui. O máximo que eu fiz, o dia que ele falou que, puxa, amanhã eu vou felizmente ou infelizmente, amanhã eu não vou precisar falar mal de você no meu programa de rádio. Aí eu virei para ele e falei assim, você tem programa de rádio? Lógico que eu sabia que ele tinha programa e que ele sempre falava diuturnamente me criticando, não sei o quê. Então foi o máximo que eu fiz. Mas eu estou vendo que hoje eu perco muitas oportunidade de vir à rua. E eu quero aproveitar a sua oportunidade para dizer que na quinta-feira, anteontem, eu recebi um e-mail de um grande amigo, o Alexandre Guerini, que logo saiu contabilista, saiu da presidência do Rotary um dia desse, e que se colocando à minha disposição para que possa ajudar a administração em onde e quando a prefeitura precisar dele, sem ônus, de forma voluntária, para ajudar. E reiterando o que você fala, Fernando, divulgue mais as coisas, fale mais das suas coisas, vá a público dizer o que você está fazendo, o que você precisa e quais são realmente as situações em que a prefeitura está enfrentando. Então, eu acho que o seu aconselhamento é muito bem-vindo e eu vou me pautar nele para daqui para frente ficar vindo bastante à Rádio Cultura
com o beneplácito do Lula, com certeza, tá bom? Eu agradeço a você a paciência dos seus ouvintes e reitero o agradecimento também ao Venilton e ao Lula que me convidaram para estar aqui com você. Dauro Machado, o aconselhador, viu? Tá escutando? Bom, olha, um ótimo dia para todo mundo, um ótimo sábado, bom final de semana. Obrigado, Lula, Venilton, pela confiança do Roda Viva. Agora que me deram, não entrego mais. E se Deus quiser, até o próximo sábado com mais um Roda Viva. Agora também chego com esse assunto de carnaval, essas coisas. Vamos agora só realmente falar da Páscoa, né? A Páscoa da Ressurreição. Um abraço para todos e tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um programa com a marca 1460. ZYL 201, Rádio Cultura, 1460 kHz, Além Paraíba, Minas Gerais, ligando Além Paraíba e região de ponta a ponta.